Faça das suas crises a sua melhor ferramenta. Seja muito bem-vindo de volta a este canal com um novo, parece até clichê, né? Um novo propósito. Vou passar aqui que aqui é difícil. Estou te levando num lugar onde eu costumo ir quando eu quero fazer coisas relacionadas ao grande estudo sobre a vida. Esse é o lugar que eu vou quando eu quero ficar sozinho. E vamos lá, é difícil de passar aqui, mas aqui é um lugar incrível. Cá estamos, cá estamos. Vamos aqui. Aqui minhas coisas já, cadeirinha. Aqui é minha praia. E eu venho aqui quando eu quero refletir, quero estudar, quero ler. Quando eu quero fazer coisas que eu gosto de fazer, mas sozinho. Ninguém vem aqui. Mas eu te trouxe aqui hoje para termos uma conversa, termos, primeiro vídeo. Na verdade, esse vídeo não é o primeiro vídeo desse canal. Já passou até de 50 vídeos. Porém, eu reformulei a forma de fazer conteúdo. Mas não apenas de fazer conteúdo, eu reformulei a forma com que eu quero levar a minha vida. Comecei esse vídeo falando: faça das suas crises a sua melhor ferramenta. Na verdade, eu gostaria de construir até um vídeo incrível, com uma produção de cinema, um negócio fantástico para um primeiro vídeo. Mas eu acabei pensando, refletindo e percebendo que seria muito mais eficaz eu deixar as palavras simplesmente virem, falar com o coração e não escrever o que eu ia falar e criar todo um roteiro, passar por um filtro primeiro e muitas vezes perder coisas valiosas que eu poderia transmitir somente com a voz da emoção, tirando a razão de lado. Então, eu há muitos anos atrás queria fazer este vídeo, este primeiro vídeo que eu estou fazendo agora. Ele é um vídeo que eu gostaria de fazer há muitos e muitos anos, só que todas as vezes que eu me colocava em frente à câmera, eu percebia que eu não tinha repertório, eu não tinha maturidade o suficiente para fazer o vídeo que partia uma vontade de mim, do meu interior, para me fazer. Bom, minha jornada é muito longa, embora eu só tenho 24 anos, mas ainda assim são anos. A gente vive, a gente experiencia, a gente aprende, a gente cresce. Então, a minha história é, para dar uma resumida aqui, eu com cerca de 17 anos para chegar nos 18 ali, onde nós começamos a vida adulta, saímos da escola e começamos de fato no mercado de trabalho e tudo mais, eu acabei tendo uma certa crise existencial, talvez poderíamos até relacionar um pouco com depressão, coisas que todo mundo em algum momento da sua vida passa. Todo momento da vida, talvez um cara com 15, 25, 30 ou 50 anos provavelmente passa em determinadas etapas com intensidades diferentes por aquela famosa palavra noite escura da alma, onde você muitas vezes é forçado, é rasgado pela realidade a olhar para dentro de si. Por que olhar para dentro de si? O que é uma depressão? As pessoas costumam olhar para a depressão como algo que a pessoa tem, como uma doença, como algo que não é saudável. E de fato não é saudável. Porém, digamos que alguém tem uma vida totalmente normal, não teve percas na vida, não tem problemas, muitas vezes tem suas necessidades, mas está tudo certo, tem as necessidades básicas supridas, tem condições boas para viver e ainda assim entra numa depressão. O que seria isso? É simplesmente o seu sistema dizendo para você: olhe para você, olhe para dentro. As conexões
com a sua essência estão se perdendo. E você precisa olhar para dentro para emergir disso uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte, uma pessoa com uma compreensão melhor sobre si mesma, sobre a vida. Então, eu tive isso. O meu caso não sei se é fora do normal, né? Eu não conheci ainda muitas pessoas que passaram por uma depressão simplesmente do nada. Eu costumo dizer que a depressão, né, ou talvez essa noite escura da alma, veio para mim como um presente da natureza. Literalmente um presente da natureza. Por quê? A minha vida estava tudo normal, tinha tudo que eu precisava, né? Não tinha tudo que eu queria, mas tinha tudo que eu precisava. Não tinha passado por grandes problemas. E ainda assim comecei a ter aspectos muito interiores, muito profundos, como perguntas: qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida? E eu passei até a perguntar, era até engraçado, eu sentia até vergonha de falar, mas hoje em dia as coisas estão ficando até normais, com o mundo em constante mudança. O sentido da vida aqui na internet, tá até um clichê, mas eu perguntei muitas vezes para diversos tipos de pessoas diferentes. E, bom, eu cheguei até numa conclusão, isso não vem um caso, talvez um papo a outra hora, mas a questão é que eu comecei numa jornada, numa busca onde as coisas começaram a me empurrar, a me impulsionar. Essa coisa que partia de dentro, de certa forma, essa insatisfação, essa crise, talvez uma crise existencial, talvez uma crise onde simplesmente todos passamos para amadurecermos, assim como um músculo que você na academia, você tem que passar dor para crescer, para se tornar mais forte, com uma estética mais bonita, no caso, com uma personalidade mais magnética, né? Onde você tem de fato uma compreensão sobre as coisas da vida, uma compreensão assim intermediária, uma compreensão leve, né? O mundo é muito grande, mas você sabe que você não sabe muita coisa. E aí eu comecei nessa busca, comecei na jornada, passei por anos de experiências, de estudo, querendo fazer esse tipo de conteúdo e nunca conseguia, nunca me sentia preparado o suficiente para falar com pessoas e ajudar pessoas. Eu me perguntava muito, como que eu vou ajudar as pessoas a se reerguerem, talvez de uma depressão, de uma crise, ou de problemas, ou superar coisas, se auto-aperfeiçoar, se eu mesmo não atingir o meu sucesso nisso. Então, foi aí que eu percebi que a gente pode sim atingir patamares muito bons, muito interessantes na nossa jornada, mas nunca chegaremos no auge. Então, um momento ou outro tem que começar, né? Senão nunca começa, e o aprendizado ele vem no processo. Então, talvez ensinar aqui possa ser, né? Ensinar não, mas compartilhar experiências, talvez contribuir de alguma maneira, né? Conhecer de verdade pessoas que tenham uma jornada ou uma busca ou passaram por coisas e tenham a mesma compreensão, a mesma visão de mundo que eu. E aí isso pode ser um assunto, né, que a gente pode construir em outros vídeos. Mas a questão é que as crises, elas nos impulsionam para anestesiarmos o que estamos sentindo. Então, hoje em dia tem diversas coisas de você anestesiar uma crise. Com 17 anos eu estava passando uma crise, uma crise fodida, né? Eu acredito que as crises vêm de acordo com a capacidade que você suporta. Então, assim, talvez pareça insuportável certas coisas, mas se você está numa crise, você passou algum problema, significa que a vida, a natureza está te colocando numa crise que você suporta, mesmo que aparente ser insuportável, você suporta, e você vai se agradecer ao passar firme por ela, porque depois muitas coisas se tornam diferentes, você se torna uma pessoa diferente. E, bom, eu não fui buscar coisas alternativas, buscar, talvez, muitas pessoas caem na droga, muitas pessoas caem na bebida, muitas pessoas tomam até remédio. A questão dos remédios são até necessárias em muitos casos. Eu não falo assim para abolir totalmente, porque muitas vezes é necessário para a pessoa voltar para o eixo,
Mas a partir do momento que você volta para o eixo, o remédio, eu costumo dizer que ele faz 40% do trabalho, então o resto é com você. Muitas pessoas vão buscar outras coisas ou fugir das crises, anestesiar, não pensar. E você sabe o que acontece quando você pega a sujeira e bota embaixo do tapete. Ela vai ficar ali. E ao longo do tempo vai juntando mais sujeira. O tapete não vai aguentar uma hora, a sujeira bate o vento, vai voltar a sujeira para você. Então, junta uma bola de neve. E aí é o seguinte, eu comecei no estudo, né? Na verdade, a partir dessa crise que me aconteceu, uma das melhores coisas na minha vida, que eu já estava com o hábito de ler, de leituras, né? E a partir disso, as crises me impulsionaram a começar a ler livros de verdade. Livros, não que um livro de uma história, de uma ficção não seja de verdade, mas livros que transformam quem somos, ajuda a olharmos para dentro. Certos livros, eles servem como um espelho para você olhar determinadas coisas, determinados aspectos, determinados níveis de profundidade em si mesmo, se autoanalisar. E se você estiver com um livro certo nas suas mãos, ele pode até te curar. Eu estava com um livro, é um livro muito conhecido. Nessa época eu comecei a ler O Poder do Agora. O Poder do Agora. Nessa época eu já estava, por outros motivos eu já estava ingressando no desenvolvimento pessoal. A ausência de muitas virtudes em mim, por exemplo, a timidez. Eu era uma pessoa extremamente tímida, não conseguia me comunicar muito bem, me atrapalhava nas coisas, tinha vergonha de falar com pessoas. Isso começou a me impulsionar nesse processo. Então, o que eu estou fazendo aqui, o trabalho que eu pretendo desenvolver aqui neste canal, não fui eu que escolhi. Foi ele que me escolheu, porque as necessidades me obrigaram a buscar isso. Então, né, você não vai buscar melhora se está confortável, você não vai buscar ajuda, você não vai buscar aperfeiçoamento em si mesmo se você se sente bem, se está tudo certo. Ninguém melhora aquilo que está bom. E eu não estava bom, não estava insatisfeito comigo, então fui buscar conhecimento e aplicar esse conhecimento, ver o que funciona, ver o que não. E a partir disso, né, comecei a perceber que era isso que eu gostava de fazer. Ficaria o dia inteiro falando com pessoas, como fiquei, coisas da vida, diversos tipos de coisas sobre conhecimentos, ferramentas que podemos aplicar, sobre coisas filosóficas. E isso para mim é fantástico. E é isso que eu pretendo trazer aqui, é isso que eu pretendo construir aqui. Trazer pessoas que gostam disso, que muitas vezes estão passando por momentos difíceis e não tem alguém para dar um apoio, não tem alguém para ouvi-las ou alguém para instruí-las a como lidar, a como suportar certos momentos, a como construir em si paredes, escudos, muralhas, muitas vezes para se blindar do mundo, que, né, muitas vezes o mundo não é tão belo quanto parece. Estou num lugar incrível, mas muitas vezes passamos por coisas que nos... Então é isso, cara. É uma das coisas que assim transformou minha vida, que mudou a forma com que eu vejo o mundo, é a forma com que eu lido com as crises. As crises podem ser de diversas naturezas de crises. Uma crise existencial, uma crise de depressão, um problema que você tem emocional, crises financeiras, crise no relacionamento, uma crise no seu trabalho, uma crise quanto, sei lá, cara, aspectos da vida. Eu demorei muito tempo, como eu disse, esse canal ele foi construído para outra coisa, era com outro intuito. Eu comecei a fazer vídeos, brincadeiras, comédia, coisas engraçadas, mas eu percebi que, cara, eu não era tão engraçado quanto eu achava que seria quando eu pensava na ideia de fazer um vídeo. Na verdade, eu não gostava do que eu assistia, tinha vergonha de mostrar para as pessoas, e, né, na verdade, o canal nunca foi para frente porque, de fato, eu nunca divulguei, eu sentia vergonha. Comecei a evoluir na edição, questão de filmar, e certos vídeos eu até mostrei para as pessoas, mas eu sentia que não era aquilo que eu era para fazer, que eu fui feito para fazer, sabe? Então eu até demorei muito tempo para encontrar o que eu gostava de fazer, e fazendo uma ferramenta onde ela nos dá clareza sobre o nosso verdadeiro propósito, onde juntamos aquilo que gostamos, aquilo que o mundo precisa e aquilo que somos bons, talvez até aquilo que podemos ser pagos para fazer.
caí nisso aqui, minha roda ficou alinhada. Talvez você tenha problemas com isso, onde você não consegue identificar o que você é bom, o que você gosta de fazer. Aquilo que você é bom está na sua rotina. Você descobriu o que você é bom, o que você gosta de fazer, e isso é simplesmente incrível. Para algumas pessoas, o que elas gostam de fazer já vem desde criança, elas nascem apertando a tecla certa. Para outras, como eu, talvez como você, precisamos botar empenho, procurar, cavar fundo para encontrar. Então, se você se sente assim, perceba que você não vai encontrar o que você gosta de fazer, sem praticar, sem buscar. É uma busca. Então, não nascemos com um manual. Você vai ser bom nisso, faça isso. Talvez você é bom em uma coisa que você não gosta de fazer. Talvez você é bom em uma coisa que dá dinheiro, mas o que você gosta de fazer é outra coisa. Então, assim, é um assunto complexo também, é um assunto para outro vídeo, mas tudo isso que eu estou dizendo, ele está ligado a um estilo de vida que eu acabei adotando por essa crise. Então, tudo permeia dessa crise, tudo praticamente meio que flui dela, meio que surgiu, partiu dela, onde se eu não tivesse parado para pensar com clareza, refletir, ficar dias e dias pensando sobre o porquê, sobre o motivo e buscar conhecimentos, buscar compreensão, talvez eu não estaria aqui gravando esse vídeo, talvez eu não estaria alinhado com algo que eu sinto prazer em estar fazendo. Muitas vezes, se você está numa crise, se você está passando por problemas, muitas vezes crises que não escolhemos, talvez a partida de um ente querido, talvez um fim do relacionamento, a perca de dinheiro, perca de bens, ou perca de sei lá o que, cara, sei lá, alguma coisa está acontecendo na sua vida e você não está bem, ou simplesmente você está passando por um momento igual eu passei há anos atrás, onde simplesmente a natureza está te jogando no seu colo. Olhe para dentro de si, e esse olhar para dentro de si é o quê? É uma confusão mental que ocorre em você, atordoamento, um caos emocional que te causa emoções desconexos, pensamentos desalinhados, pensamentos onde você pensa, mas você não consegue tirar uma conclusão, você não consegue ver solução naquilo que você pensa, naquilo que você reflete, e muitas vezes você se sente parado, atolado numa lama, muitas vezes uma sensação que você não consegue respirar, um peso nos ombros. Então isso é um trabalho que você tem que fazer, todo um trampo, é um processo, mas o que você tem que fazer, cara, uma coisa que me ajudou muito é ser forte, não fazer corpo mole, ser forte, ser firme, porque pense naqueles momentos onde você talvez tenha passado por crises ou passado por dificuldades na vida, você conseguiu crescer com isso, crescer pessoalmente como pessoa, se tornar uma pessoa melhor, mais resistente quanto aos problemas da vida. Eu tenho certeza que você se agradece pelos problemas que você passou. Se você voltasse no tempo, você não faria diferente, porque a pessoa que você se tornou é diferente. Então assim, eu costumo dizer que se você tem algo que surge do seu interior, que você não entende completamente, talvez uma vontade de fazer algo que você nem sabe o que é, ou que você sabe o que é, mas você não tem condições financeiras, você não tem o preparo, como eu não tinha, queria fazer vídeos comunicativos, falar sobre tudo isso que eu estou falando, sobre questões emocionais, questões reflexivas sobre a vida, e não tinha repertório, não tinha capacidade, não me sentia capaz, e tive que buscar isso ao longo dos anos, e aquecendo, botar lenha na fogueira até o negócio começar a surgir. Ainda hoje eu não me sinto totalmente preparado, o perfeccionismo ele pega forte, mas um momento ou outro tem que começar. Mas se eu não tivesse lá atrás começado a cultivar, colocar a semente, plantar semente é simplesmente você começar a escutar a sua voz interior. E Lucas, como que eu faço para escutar minha voz interior? Cara, é um grande processo, não é tão fácil. Se você ficar aqui pelos próximos vídeos, com certeza você vai ter muitas coisas valiosas que eu vou passar, como você escutar essa voz interior, para você conseguir escutar o que o seu interior diz, para você atingir, para você encontrar aquilo que você gosta de fazer, para você conseguir encontrar forças em você mesmo, para passar pelas adversidades da vida, mas principalmente para você
conseguir criar uma realidade para você através de uma crise. Uma vez que você utiliza de uma crise para você crescer, para você ir para frente, muitas vezes você não pode tentar evitar totalmente, mas você não pode abraçá-la totalmente. É um processo onde você precisa de muita reflexão, você precisa encontrar ali um ponto onde você vai percebendo o que aquela crise significa na sua vida, para onde ela está te impulsionando a olhar, para tratar, porque imagina, você está com dor de dente, significa que você não vem escovando os dentes muito bem nos últimos meses, talvez até anos, porque leva tempo para um dente começar a doer, significa que há muito tempo você cultiva o hábito de não escovar os dentes. Imagina que você tem falta de energia, significa que você tem o hábito de não se alimentar bem, de não praticar exercícios e não ter um sono adequado. E o que poderíamos classificar como a dor de dente ou a falta de energia? As crises. Então as crises, elas não vêm apenas do nada. Acontece coisas onde estamos fazendo ou estamos deixando de fazer. No meu caso, eu acredito que eu estava deixando de fazer. Por quê? Porque eu não sabia. Só que esse é o ponto. Encontrar o que a crise está querendo te dizer. No meu caso, ela estava querendo dizer, olhe para dentro. Mas para olhar para dentro, precisa de um grande processo, é um trabalho árduo. Você tem que ter, plantar a puta de uma lavoura, colher aquilo lá. Então você precisa de conhecimento e eu fui buscar. E eu precisei aquecer, precisei trabalhar nisso. No mínimo, cara, eu consigo controlar as emoções de uma forma muito melhor do que lá atrás, na minha adolescência. Então hoje eu estou começando pegando a jovem adulto, né, que poderíamos dizer, onde você está ali subindo as escadas para a vida adulta de verdade, né? Hoje eu me sinto mais capaz, talvez até de poder ajudar alguém, poder de orientar, porque embora cada um é cada um, nossos sistemas foram feitos pelo mesmo Criador. Então nossos sistemas são iguais. Não exatamente o que serviu para mim vai servir para você, mas assim, a forma com que você lida com os problemas e vai lidar com as crises vai determinar aonde você vai. Então assim, eu não posso muitas vezes dizer como você lidar com as crises, mas eu posso dizer que você precisa encontrar formas de lidar com as crises de uma forma muito melhor. E talvez o que possa ajudar é eu passar ferramentas, passar conhecimentos, passar coisas que me ajudaram, e você pode usufruir disso, você pode até talvez adaptar para a sua situação. Você consegue entender? As crises, elas estão aqui por um motivo. Ou uma crise emocional, um pensamento acelerado, ou a famosa ansiedade que temos nesse mundo hoje em dia, elas significam algo. Tudo significa algo. Não que tudo tenha um significado exatamente intrínseco ali, que é racional, não. Mas muitas vezes assim, você tem o pensamento acelerado, vamos supor. Talvez você não tenha o conhecimento de que você pode observar seus pensamentos, fechar o canal de sua mente, jogar muitos pensamentos e diminuir a frequência deles e melhorar a qualidade deles, onde você não vai ter tantos pensamentos rápidos e isso vai causar mais tranquilidade em você. Não que cada pensamento tenha um significado, porque está ali, se você está tendo um pensamento negativo, tem um significado. Não, muitas vezes o significado ele está em ângulos diferentes, onde você precisa interpretar situação para situação. Então assim, faça das suas crises a sua melhor ferramenta. As crises são divisoras de águas na nossa vida e muitas vezes a forma com que você vai lidar com uma crise, onde você vai buscar uma solução padrão, comum, onde todo mundo, a mídia está dizendo para você buscar, cara, vai para o lado oposto. Eu não estou dizendo aqui que você talvez não possa buscar uma ajuda médica para casos, entre casos e casos. Se você está com um caso grave, se você conhece alguém que tem um caso grave, procura um médico, procura uma ajuda. Muitas vezes o medicamento ele é necessário, mas assim, eu acredito firmemente
que a própria natureza, quando falamos de problemas emocionais, a própria natureza embutiu na gente a cura. Então, onde existe o problema, onde existe a doença, existe a cura. Basta sabermos escutá-la, basta nos empenharmos em buscar, basta procurarmos construir em nós uma pessoa melhor todos os dias e os resultados começarão a aparecer na sua vida. Eu agradeço pela sua atenção. Coloca aqui no vídeo, coloca aqui embaixo o que você conseguiu refletir, o que esse vídeo te trouxe, o que ele fez você pensar, talvez o que ele fez você sentir. Escreva aqui embaixo, deixa o racional de lado, né? Se alguém vai ler, foda-se, compartilha, cara, compartilha o que você está sentindo aí, coloca aqui embaixo. Eu agradeço a sua presença e se você sentiu o chamado, se você acha que isso faz sentido, tudo que eu falei, se você acha que faz sentido para você, fica comigo, se inscreve nesse canal e vamos partir aí uma jornada longa que só estamos no começo. Muito obrigado.